Sabe, quando a gente olha para o horizonte de uma cidade moderna, qualquer uma, o que é que define essa paisagem? São os arranha-céus, né? Perfurando as nuvens. Mas a história de como eles foram parar ali não é bem sobre aço ou vidro. É sobre uma invenção que nos deu, antes de tudo, a coragem de subir. Parece uma pergunta boba, não é? Provavelmente a primeira coisa que vem à cabeça é algo bem comum. Para muita gente, é só isso. Um meio de transporte vertical. Uma caixa que sobe e desce. Uma coisa que a gente usa sem nem pensar direito. Mas e se a gente olhasse de outro jeito? E se o elevador for, na verdade, a chave que destravou a arquitetura moderna, que remodelou completamente a nossa sociedade? Pois é, essa é a história que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos começar essa viagem no tempo. Para entender a revolução, a gente precisa voltar para um mundo que era bem limitado pela força das nossas próprias pernas. A ideia de içar coisas não é nada nova. O próprio Arquimedes já tinha lá seus protótipos. Só que esses aparelhos eram usados quase que só para carga. E tinham um ótimo motivo para isso. Eles eram verdadeiras armadilhas mortais. O medo não era exagero, era totalmente justificado. Cada subida era como uma aposta contra a gravidade, e a gravidade vencia com frequência. Ninguém, em sã consciência, se arriscaria a subir numa daquelas máquinas. Sem chance. E isso criava um mercado imobiliário totalmente de ponta cabeça. Morar no alto não era luxo, era um castigo. Os apartamentos mais caros e desejados ficavam no térreo. Já os andares de cima, com aquelas escadarias que não acabavam mais, eram deixados para quem tinha menos condições. Por isso os prédios raramente passavam de 6 andares. E é aí que entra em cena um homem chamado Elisha Oates. Ele sobe no palco da história, pronto para fazer uma das demonstrações de tecnologia mais impactantes de todos os tempos. A cena é puro teatro. Imagina só, estamos no Crystal Palace, em Nova York. Uma multidão olhando para cima, todo mundo meio cético. Lá no alto, numa plataforma de carga, está Elisha Oates. E a única coisa entre ele e o chão é uma única corda. A tensão no ar devia ser incrível. Oates é erguido. Ele olha para a multidão lá embaixo e dá o sinal. Um assistente com um machado na mão corta a corda. A multidão prende a respiração. A plataforma despenca por um instante. E então, com um tranco seco, ela para. O silêncio, de repente, vira espanto. Com essas palavras que ficaram para a história, Elisha Oates não vendeu só uma invenção. Ele vendeu confiança. Ele transformou o medo em segurança e mudou a percepção do público para sempre. E o mais genial é que o mecanismo era incrivelmente simples. Era basicamente uma mola de carroça. Se a corda rebontasse, a perda de tensão fazia a mola se expandir e as pontas dela se encaixavam em trilhos com dentes nas laterais do poço. Pronto, a cabine travava no lugar. Simples, mecânico e à prova de falhas. A partir daquele momento, a arquitetura ganhou uma nova dimensão, para cima. A invenção de Oates deu o sinal verde para começar uma verdadeira corrida aos céus. E não demorou. Só 3 anos depois daquela demonstração, o primeiro elevador de passageiros seguro foi instalado numa loja de departamentos em Nova York, a E.V. Howard Co. A revolução tinha começado de vez. O mercado imobiliário virou completamente. Os andares de cima, que antes ninguém queria, se tornaram os mais valiosos, longe do barulho e da sujeira da rua, com as melhores vistas. Ali nascia o conceito de penthouse, a cobertura. Um símbolo de luxo e status que só existe por causa daquele freio de segurança. E isso nos leva a um ponto super importante. Outras tecnologias, claro, como os motores a vapor e depois os elétricos, foram essenciais para dar velocidade e eficiência, mas foi o freio de segurança de Oates que foi o catalisador. Ele foi a peça-chave que tornou todas as outras inovações possíveis para transportar pessoas em prédios altos. O impacto daquela demonstração de 1854 não ficou no passado, não. Ele está por toda parte, em cada grande cidade do mundo. Estruturas icônicas que definem países e cidades inteiras. Pense na Torre Eiffel, nas Torres Petronas. Elas só existem porque as pessoas conseguem chegar ao topo com segurança. Cada uma delas é, de certa forma, um monumento ao legado de Oates. E o alcance da invenção vai ainda mais longe, moldando o jeito como a gente vive. O elevador é um motor silencioso da urbanização. As cidades verticais e densas são a nossa realidade hoje.
com mais da metade da população mundial vivendo nelas, um número que deve chegar a 70% até 2050. E essa densidade toda só é possível com um transporte vertical seguro e eficiente. É incrível pensar. É o legado de uma simples mola de carroça que foi apresentada num ato de pura coragem e que literalmente deu à humanidade a permissão para alcançar o céu.